A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais um dia de vida, cheios de vida, Senhor, meu Deus, cheios de alegria, cheios de vigor. Obrigada, meu Senhor. Graças te damos por tudo e apresentamos a tudo que temos e somos a ti, bendizendo, adorando e glorificando tua santa presença. Senhor, nós queremos nesse dia consagrar nosso tempo de oração para ti. Queremos te pedir, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, Senhor. Prepara nossos corações como uma terra fértil para receber da tua palavra, Senhor. Revelação, Senhor, daquilo que tu tens para as nossas vidas. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Que bênção, né? Hoje a gente está aqui gravando esse videozinho. E hoje nós vamos falar, né, quando nós nascemos para mudar realidades. Cristina, o que é isso, Cristina? Essa foi a palavra que o Senhor me deu no momento em que eu estava orando, né? Passei num momento assim por uma pessoa e meu coração doeu muito quando eu passei na rua e eu olhei para aquela pessoa e o Senhor disse, né, eu tenho um propósito. Ninguém nasce em qualquer lugar, por qualquer circunstância, mas para tudo eu tenho um propósito. Basta a gente querer realmente, né, que aqueles propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Vamos ver exemplo na palavra de Deus, pessoas que tiveram suas realidades mudadas pela graça do Senhor, pelo mover do Senhor, pelos desígnios que o Senhor tinha para a vida deles. Vamos começar com o primeiro exemplo, Juízes 6:11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bisreita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor sair do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do midianita. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus vem falando, né? Que os midianitas vinham destruir toda a plantação, tudo que Israel tinha preparado, tinha plantado, tinha semeado, os midianitas vinham e destruíam tudo. Então a palavra de Deus diz que né, aqui vem falando, né, de Gideão, uma pessoa, né, um homem, um pai de família, em que ele faz o que? Ele pega tudo que tinha dado à terra, né, naquela novidade da terra, naquele início de colheita, e ele toma aquela colheita e ele vai malhar o trigo lá no lagar, escondidinho, né? Lagar era um lugar onde se fazia o suco da uva, onde preparava tudo, pisava a uva, um lugar mais fechado, né? E ali ele foi preparar o trigo para o pão. Então a palavra de Deus diz que quando ele estava ali malhando o trigo no lagar, um anjo de Deus veio e fala para ele: Ô Senhor, é contigo, Gideão, varão valoroso. E Gideão diz: ai meu Deus do céu, se Deus é comigo, como é que nós estamos vivendo tudo isso? Né? E como é que pode dizer, né, que Deus vai fazer coisa alguma pela minha vida? Aí o anjo diz: olha, Deus vai fazer com que você vai lá e vai, né, conquistar, né, vai fazer destruir aqueles exércitos e tudo aquilo que tem levantado contra o povo. E ele diz: como é que Deus vai fazer comigo isso? Olha, eu sou o menor, a minha família é mais pobre, né? Ele diz: dos meus parentes, a minha família é menor. Olha, eu sou o menor da minha casa, eu sou sem condições, eu não tenho recursos, eu sou pobre. Mas Deus transformou Gideão num general de guerra, num líder, num conquistador, né? E aí a gente vê a transformação que teve a vida de Gideão pelo poder de Deus. Outro exemplo nós vamos ver, está lá no livro de Jeremias 1,
vem falando, né, de um profeta que ele se sentia muito pequenino, e nós vamos ver isso, está lá no livro de Jeremias 1:4, que diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações te deis por profeta. Então eu disse, ai Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te disser, tu dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre nações, sobre reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Glória a Deus, é uma palavra tremenda. E aqui aparece, né, Jeremias. Deus vem até Jeremias e Deus diz, olha, tu é escolhido desde o ventre, Jeremias, eu tenho um propósito para ti. E ele diz, como, Senhor, se eu sou uma criança, se eu não tenho experiência, se eu sou novo, né, se eu sou despreparado, como é que tu vai me mandar como um profeta, uma pessoa que vai falar pela boca de Deus, né? E aí Deus transformou aquele profeta, né? Ele transformou um grande homem valoroso, um profeta para a nação de Israel e um profeta para as nações, né? Quando aqui nós olhamos a palavra, né? Ponho-te nesse dia sobre as nações, sobre reinos. E aí eu entendo, né, que realmente essa palavra vem até o dia de hoje. Até o dia de hoje nós estudamos o livro de Jeremias, as histórias, as palavras, os ensinamentos que Deus trouxe até o dia de hoje para a nossa geração através do profeta Jeremias. Então a gente vê, né, duas circunstâncias onde foi, né, pessoas que estavam despreparadas, desprovidas, desmotivadas, sem condições financeiras, sem condições nem emocionais, e Deus vai lá e toma aquelas pessoas, né? Então Deus vem e transforma aquela realidade deles. Então não era como eles se viam, mas era como Deus via eles, né? Era para qual propósito Deus criou eles. Então quando a gente vê, né, a realidade deles, o que transformou a realidade deles foi o propósito que Deus tinha para a vida deles. Jeremias, desde quando estava lá no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então eu já tinha te dado para as nações, eu já tinha te feito profeta. Então quer dizer que são projetos que Deus faz antes mesmo de nós virmos ao mundo, né? Então para as nossas vidas, Cristina, nossas vidas nós nascemos com um propósito, né? Nós viemos para cumprir um propósito de Deus na terra. Então, quem sabe você vai dizer, mas Cristina, eu sou pobre. Olha, Cristina, olha a minha realidade, né? Olha onde eu nasci, olha o que eu faço, olha minhas condições, olha onde eu moro, olha meu pai, olha minha mãe, olha meu irmão, olha minha família, que nem fez Gideão, né? Então, quando nós nascemos, né, não são as circunstâncias que vão nos fazer, né? Não é o lugar, não é pessoas, não são aquilo que nós estamos vendo, mas é aquilo pelo qual Deus nos criou. Então, quando Deus ele chama Gideão, quando chama Jeremias, Deus ele olha e diz assim, eu tenho um propósito. Desde quando foi a fundação, eles já estavam lá, né? Quando eu criei eles, quando formei a vida deles, eu fundei um propósito para eles, eu formei um propósito para eles, e esses propósitos vão se cumprir. Então Deus só queria, né, um lugar para eles, né, para eles poderem atuar. Então foi aonde Deus trouxe esse propósito de vidas para eles atuarem, aonde tinha um propósito, um mover, ali uma vontade de Deus, né, para que fosse reconstruído um povo, para que fosse, né, delegado ali porções, provisões de Deus para o seu povo, né? Então, onde você nasceu, né, não importa quem são seus pais, de que forma você vive, onde você nasceu, onde morou, onde viveu, o que importa é realmente, né, é que você nasceu para mudar uma realidade.
Deus te chamou para mudar uma realidade. E como é que eu faço isso, Cristina? Começa a colocar-se na mão do Senhor e diga: Senhor, a minha oração a partir de hoje não é que eu quero fazer o que eu quero é cumprir todos os teus planos e os teus projetos para a minha vida. E deixa Deus te levar, né? Deixa Deus mudar as circunstâncias na tua volta, no teu meio, através da tua vida. O Senhor vai te dar porções, o Senhor vai te dar condições e o Senhor, principalmente, Ele vai forjar em ti, né? Através do Espírito de Deus, uma graça para fazer, para poder movimentar, né? Para tudo aquilo que Deus faz, para mudar a circunstância por conta das nossas vidas, para que nós possamos ser um exemplo, né? Ser uma virtude, ser um idealizador, ser um conquistador e ser até mesmo, né? Aquele que vai levar a palavra do Senhor. E glória a Deus por isso, porque se for o propósito do Senhor para a sua vida, você tenha certeza, né? Que Deus vai tomar você e Ele vai colocar você no lugar certo. Então, o motivador, né? O maior motivador de tudo isso vai ser o Senhor. Ele vai te colocar sempre diante de pessoas, de lugares, de circunstâncias que vão te motivar a ser diferente, né? Vai agir diferente, vai pensar diferente e vai se mover, né? Vai se colocar diante de Deus, né? E quando Deus vem, Ele toma a sua vida e Ele vai transformando a tua vida, a tua realidade, a tua mentalidade, para que você acesse todas as bênçãos que o Senhor, né, tem preparado, não só para a tua vida, mas para todos aqueles que estão na sua volta, né? É quando os propósitos de Deus eles se cumprem através das nossas vidas. Então, as porções de Deus que são colocadas em nossas vidas lá na eternidade, né? No tempo certo, eles são ativadas pelo Espírito de Deus, né? Para que se façam realizar, né? Conquistar para o Senhor na terra. Então, nossas vidas é para realizar e conquistar para Deus. É um propósito de Deus que se cumpre na terra através das nossas vidas. Então, eu quero dizer para você que a partir de hoje você se veja como um realizador de Deus, né? Como uma pessoa que veio para essa terra, né? Para ter uma graça de Deus, para poder realizar, para fazer e ser principalmente, né? Aquela engrenagem que Deus vai usar para mudar todas as circunstâncias à sua volta. Portanto, comece hoje por você a declarar que vivo os planos e os projetos de Deus na minha vida. Eu quero viver para os propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você, aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, nós declaramos essa palavra, Senhor, motivados, Senhor, pela presença, motivados pelo teu Espírito, pela tua palavra, Senhor, assim como o Senhor via Gideão como um grande homem, como um general de guerra, um libertador do seu povo, assim como Deus chega e declara para Jeremias, para as nações tu irá falar, para as nações tu irá levantar, tu irá derrubar, tu irá falar, tu vai fazer palavra, presença, tu vai ser canal de bênção, Senhor, que seja, Senhor, a virtude do Senhor, transformando nossas realidades. Queremos ser os realizadores de Deus, nós queremos, Senhor, ser realizadores de propósitos, Senhor, de planos, de projetos que Deus tem para as nossas vidas. Senhor, muda nossas realidades, assim como tu mudou a realidade de Gideão, assim como tu mudou a realidade, Senhor, meu Deus, de Jeremias e tantos outros quantos, Senhor, meu Deus, nós ouvimos, Senhor, da tua palavra. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, meu Deus, que nós vamos sim, Senhor, conquistar e realizar para o Senhor na terra. Nós queremos dizer, Senhor, meu Deus, que a mão do poderoso vai agir para os seus propósitos, para os seus desígnios. Ativa, Senhor, ativa as porções que foram colocadas desde a eternidade, desde a hora do momento da nossa criação, da formação, em que fomos gerados no ventre, por todas as palavras, por todas as profecias, por todos os decretos que Deus tem para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que viva os sonhos de Deus, realizar realidades que mudam, Senhor, propósitos que acontecem para a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você nasceu para mudar realidades. Você nasceu, você foi criado, né? Para ser usado por Deus no meio da sua casa, da sua família, da sua parentela, no meio em que você vive, no meio em que você trabalha, enfim, você foi criado por Deus, né? Realmente motivados para sermos os propósitos de Deus, aqueles que vão ser os realizadores de propósitos de Deus na terra. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.